Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Tem medo que a pessoa carrega a vida inteira no coração. Não é cicatriz que aparece, não é marca que se mostra. É um tremor que vem de dentro, que acorda sozinho quando chove, quando o vento traz aquele cheiro de folha misturado com terra úmida. E a pessoa para. Para no meio do que está fazendo, para no meio de uma palavra. Porque o corpo reconhece antes da cabeça. Meu nome é Odete. Já passei dos 80. Já vi muita coisa nessa vida. Vi filho nascer, vi gente partir, vi mesa cheia e mesa vazia, vi dia bonito e noite comprida. Mas de tudo que eu já vivi, tem uma coisa que nunca saiu de mim. E não é porque eu guardo rancor, não. É porque certas vivências se plantam tão fundo em nós que viram raiz. E raiz, minha filha, não se arranca, se aprende a viver com ela. Eu vou contar essa história hoje, porque já faz tempo que ela pede para sair. Toda vez que eu fecho os olhos e vem aquele cheiro de mato no fim da tarde, ela se mexe aqui dentro. E eu sei que chegou a hora de soltar. Não para me fazer sofrer de novo, não. Mas porque talvez, quem sabe, alguém precise ouvir o que eu tenho para dizer. Alguém que talvez esteja passando por coisa parecida. Ou que já passou e ainda não conseguiu falar sobre isso. Mas eu prometo que no final, mesmo com tudo o que aconteceu, a gente vai encontrar um lugar bom para descansar o coração. Eu nasci num lugar pequeno, interior de Minas, terra vermelha, estrada de chão, casa de adobe com janela de madeira. O quintal da nossa casa dava para um terreiro grande e mais adiante tinha o pasto e depois o mato. Aquele mato escuro, fechado, cheio de sombra e de segredo. Meu pai se chamava Teodoro. Era um homem de pouco papo, de mão grossa e coração manso. Trabalhava na lida, na roça. Voltava para casa com o chapéu suado, a camisa colada no corpo e, mesmo assim, cansado daquele jeito, ainda sentava no banco da varanda e me chamava para perto. Eu ia correndo. Sentava do lado dele e ficava ali, só ouvindo ele respirar. Às vezes ele passava a mão na minha cabeça e falava alguma palavra sobre força, sobre árvore que não tomba, sobre o que ele passou. Eu não guardo as palavras certas, mas guardo o som da voz dele. Grave, baixa, como trovão longe. E guardo o que eu sentia. Uma quentura no peito, uma certeza de que enquanto ele estivesse ali, nada de ruim podia me alcançar. Minha mãe, Antônia, era dessas mulheres que a gente olha e sente cheiro de casa. Tinha as mãos sempre ocupadas. Ou estava sovando massa, ou remendando roupa, ou ajeitando flor no jarro da janela. Usava um lenço amarrado na cabeça que deixava o rosto redondo à mostra. E quando meu pai chegava do serviço, os olhos dela mudavam. Ficavam mansos, meio brilhantes, como lamparina acesa no fim do corredor. Ela tinha esse dom de transformar qualquer cômodo num lugar onde a gente queria ficar. Bastava ela estar ali, mexendo a panela devagar, murmurando um verso de hino antigo, para tudo ao redor parecer seguro. Naquele tempo a gente não tinha muito. A casa era pequena, a mesa de madeira com os pés desiguais que meu pai vivia calçando com um pedaço de papelão. Mas tinha fartura de afeto. Tinha comida quente no fogão de lenha toda noite. Tinha cheiro de chá no bule depois do jantar. Tinha meu pai contando caso na varanda enquanto os grilos cantavam lá fora. E tinha eu, menina magra, alta, achando que o mundo era daquele tamanho, que cabia todo ali, entre a varanda e o pasto. Eu era a mais velha. Depois de mim vieram mais 3. Todos menores, todos dependentes de mim de algum jeito. Eu ajudava minha mãe a cuidar deles, esquentava leite, trocava fralda de pano, cantava para dormir. Desde cedo eu já sabia o que era responsabilidade. Não porque alguém me obrigou, mas porque quando a gente é a primeira, a gente sente que tem que abrir caminho para os que vêm atrás. Minhas amigas, é uma alegria ter vocês aqui. Depois, comenta aqui o que mais gostou dessa minha história de vida. Meu pai adoeceu num tempo em que eu ainda era muito menina. Começou com uma tosse que não passava. Depois veio a fraqueza. O corpo foi minguando e ele, que era homem forte, que carregava saco de milho nas costas sem reclamar,
foi ficando miúdo, encolhido na rede. Minha mãe passava a noite acordada do lado dele. Eu ouvia ela rezando baixinho, o terço batendo na mão. E aquele murmúrio era o som mais triste que eu já tinha escutado. Ele partiu numa manhã de cerração. O dia amanheceu cinza, coberto, e quando minha mãe saiu do quarto com os olhos vermelhos e o rosto lavado de lágrima, eu soube. Soube antes dela falar, porque às vezes a dor entra na casa antes da notícia. Depois que meu pai foi embora, a casa mudou. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Primeiro foi o silêncio. A varanda ficou vazia, o banco ficou frio e ninguém mais contava caso depois do jantar. Minha mãe parou de cantar na cozinha. O rádio ficava ligado, mas ela não acompanhava mais. Cozinhava calada, lavava roupa calada e de noite eu ouvia ela chorando escondido no quarto, abafando o som com o travesseiro. A gente foi se apertando. A roça sem meu pai rendia menos. Os vizinhos ajudavam no que podiam, mas cada um tinha sua luta. Minha mãe começou a lavar roupa para fora, cozinhar para festa de fazendeiro, capinar terreno dos outros. Eu cuidava dos meus irmãos sozinha. Dava banho, fazia comida, colocava para dormir. Tinha dia que eu mesma dormia com fome para sobrar um pouco mais para eles. E foi nesse aperto, nessa fraqueza, que apareceu Raimundo. Ele chegou pela mão de uma vizinha. Dona Olímpia, que morava na curva da estrada e vivia metendo o nariz onde não era chamada, apareceu um dia na nossa porta com ele atrás. Disse que era um conhecido de longe, que tinha vindo trabalhar na região e estava procurando pouso. Minha mãe, que naquela altura já estava com o rosto magro de cansaço e as costas curvadas de carregar peso demais, olhou para ele com aquela expressão de quem já não tem força para desconfiar. Raimundo era um homem grande, de ombro largo, mão pesada, e uma voz grossa que parecia ocupar a casa inteira quando ele falava. No começo, quase não dizia nada. Ficava sentado no canto, fumando cigarro de palha, olhando para o nada. Mas tinha um modo de olhar para a gente que deixava a pessoa sem saber onde botar as mãos. Era um olhar que media, que calculava. Ele começou ajudando na roça. Depois foi ficando. Primeiro dormia no paiol, depois passou para dentro de casa. E sem que ninguém anunciasse, sem que houvesse festa ou palavra bonita, ele se tornou o homem da casa. Minha mãe aceitou como quem aceita chuva em telhado furado. Não porque queria, mas porque não via outro jeito. No começo, as coisas até pareciam melhores. A roça voltou a produzir, tinha comida na mesa, a cerca foi consertada, o portão parou de ranger. Mas dentro de casa, minha filha, é que a coisa foi mudando. Devagar, como água que vai entrando por debaixo da porta e quando a gente percebe, já molhou tudo. Raimundo não gritava no começo, não batia, mas mandava. Mandava com o olhar, mandava com o silêncio, mandava com aquela maneira de cruzar os braços e esperar que todo mundo se ajeitasse conforme a vontade dele. E a gente obedecia. Não por respeito, por medo. Eu era a que mais trabalhava. Acordava antes do sol, buscava água no poço, varria o terreiro, acendia o fogo, preparava o café. Depois lavava a louça, estendia a roupa, cuidava dos meus irmãos e ainda tinha que fazer o que ele mandasse. Se eu parasse para respirar, ele reparava. Se eu sentasse um instante, ele soltava uma palavra dura, algo sobre menina ociosa, menina que não presta. Não guardo a frase inteira, mas sinto o peso dela até hoje. E eu levantava. Sempre levantava. Minha mãe via tudo. Eu sei que via. Porque às vezes, quando ele saía para o terreiro, ela passava a mão no meu rosto bem depressa, como quem pede desculpa sem ter coragem de falar. E aquele toque rápido e escondido era o único carinho que eu recebia. Era pouco, mas eu guardava como se fosse tudo. O tempo foi passando e Raimundo foi ficando mais duro, mais exigente, mais sombrio. E eu fui percebendo algo que me gelava por dentro. Ele não tratava meus irmãos do mesmo jeito. Com eles até tinha uma palavra ou outra, um gesto que parecia quase normal. Mas comigo era diferente. Comigo tinha uma implicância que ia além da maldade comum.
Era como se a minha presença incomodasse ele de uma forma que eu não entendia. E eu fui ficando menor por dentro daquela casa, fui ficando invisível, fui virando sombra. Criança que anda rente à parede, que come em pé no canto da cozinha, que dorme encolhida para não fazer barulho. Eu tinha perdido meu pai, e junto com ele, tinha perdido o direito de ser menina. Mas o pior ainda não tinha acontecido. O pior veio numa tarde de novembro, quando o céu estava daquele amarelo pesado que vem antes da chuva, e o mato no fundo do terreno já começava a escurecer. E foi nessa tarde que Raimundo me chamou. Me mandou ir buscar lenha no mato. Não lembro se usou meu nome ou se só apontou com o queixo para o lado de fora, do jeito que ele fazia. Mas lembro do tom. Daquele tom que não admitia pergunta. Aquela não era a hora de ir para o mato. Todo mundo sabia. E quando eu olhei para dentro de casa, procurando os olhos da minha mãe, ela desviou. E naquele desvio, minha filha, eu entendi que estava sozinha. Eu peguei o saco de estopa que ficava pendurado atrás da porta da cozinha. Era um saco velho, remendado, que já tinha servido para carregar milho, mandioca e agora servia para lenha. Passei a alça no ombro e saí pelo terreiro sem olhar para trás. Porque quando a gente olha para trás esperando socorro e não encontra, dói mais do que seguir sozinha. O terreiro já estava meio escuro. Aquele escuro que não é de noite ainda, mas já não é de dia. Um escuro de passagem, de coisa que tá acabando. O céu tinha ficado daquele amarelo pesado, cor de caldo grosso, e o vento vinha morno, trazendo cheiro de chuva que ainda não tinha caído. As galinhas já tinham se recolhido. Até os cachorros estavam quietos, deitados debaixo do jiral, com o focinho entre as patas. E quando o bicho se aquieta assim, sem motivo, a gente devia prestar atenção. Mas eu era menina. E menina obediente não questiona. Menina obediente vai. O caminho para o mato começava depois do pasto, onde a cerca de arame farpado fazia uma curva e tinha uma porteira velha que já não fechava direito. Dali para frente era trilha de chão batido, estreita, com capim alto dos dois lados. Eu conhecia aquele caminho. Já tinha ido buscar lenha ali muitas vezes, sempre de manhã, sempre com o sol ainda por cima, nunca àquela hora. E foi aí que a primeira coisa estranha me pegou. O silêncio. Não era o silêncio bom de fim de tarde, aquele que vem junto com o cansaço gostoso do dia. Era um silêncio duro, seco, como se o mato inteiro estivesse prendendo a respiração. Não tinha grilo cantando, não tinha sapo coachando, não tinha aquele barulho de folha mexendo com o vento. Nada. E eu fui andando naquele nada, com o coração batendo cada vez mais forte, e uma coisa apertando no meu peito que eu não sabia se era medo ou pressentimento. Tinha um cheiro no ar que me acompanha até hoje. Cheiro de folha seca, de terra mexida, de coisa que apodrece escondida. Um cheiro que não combinava com o caminho que eu conhecia. E o nariz da gente, minha filha, às vezes sabe das coisas antes da cabeça. Fui entrando mais no mato. A trilha foi ficando mais estreita, o capim mais alto, e as árvores foram fechando por cima, fazendo uma espécie de teto de galho e folha que quase não deixava a pouca luz que restava passar. Eu já estava com a pele toda arrepiada, aquele arrepio que nasce na nuca e vai descendo pelas costas como mão fria. E então eu vi um monte de galho no chão, todo arrumado, todo juntinho, como se alguém tivesse preparado. Na hora até pensei que ia ser mais fácil. Que alguém tinha derrubado aqueles galhos e deixado ali, e eu era só juntar e voltar. Até senti um alívio passando pelo corpo, um pensamento rápido de que talvez eu estivesse imaginando coisa, que era só lenha no chão e nada mais. Dei o primeiro passo em cima dos galhos, e o chão sumiu. Foi como se a terra abrisse a boca e me engolisse. Meus pés não encontraram nada embaixo, meu corpo despencou, e eu caí de costas num buraco fundo, coberto de folha seca e galho podre. A pancada foi tão forte que o ar saiu todo de uma vez dos meus pulmões. Fiquei ali, de costas no fundo daquele buraco, olhando para cima,
vendo o pedaço de céu amarelo que ia ficando cada vez mais escuro e sem conseguir respirar. Quando o ar voltou, voltou com dor. Uma dor nas costas, nos braços, nas pernas. Tentei me mexer e senti a terra úmida embaixo de mim, grudenta, fria. O buraco era fundo o bastante para eu não alcançar a borda quando levantei os braços. E as paredes eram de terra mole que esfarelava quando eu tentava firmar a mão. Eu tentei subir. Fincava os dedos na parede de terra, puxava o corpo para cima e a terra cedia. Voltava a cair. Tentei de novo. E de novo. Minhas unhas foram enchendo de barro, meus dedos foram sangrando, e quanto mais eu me esforçava, mais a terra ia cedendo, mais eu escorregava de volta para o fundo. E foi ali, com as mãos em carne viva e o corpo tremendo, que um pensamento começou a se formar na minha cabeça. Devagar, como veneno que pinga. Aquele monte de galho não estava ali por acaso. Galho não se junta sozinho daquele jeito, arrumado, um do lado do outro, cobrindo um buraco. Alguém tinha feito aquilo. Alguém tinha cavado, tinha coberto, tinha preparado. E alguém tinha me mandado ir até lá. Quando esse pensamento se formou inteiro dentro de mim, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era só medo. Medo eu já conhecia. Isso era diferente. Era a sensação de que alguém queria que eu desaparecesse. Que alguém tinha planejado com calma, com cuidado, para que eu entrasse naquele mato e não voltasse. E essa certeza foi pior do que a queda. Pior do que qualquer pancada. Porque machucado no corpo passa. Mas saber que alguém desejou o seu fim, minha filha, isso queima por dentro de um jeito que não cicatriza fácil. Comecei a gritar. Gritei o nome da minha mãe. Gritei com tudo que eu tinha no peito. Minha voz saiu rasgada, desesperada, e bateu nas paredes de terra e voltou para mim mesma, como se o buraco devolvesse meu desespero. Gritei de novo, e de novo. E a cada grito que ninguém respondia, um pedaço da minha esperança ia quebrando. A voz foi ficando fraca. Minha garganta foi fechando, arranhando, e o grito virou choro, e o choro virou gemido, e o gemido virou quase nada. Eu já não tinha mais força para chamar, já não tinha mais força nem para chorar. Encostei as costas na parede de terra e olhei para cima. O pedaço de céu que eu via estava quase preto agora. A noite tinha chegado, e com ela veio o frio. Um frio que subia da terra molhada e entrava nos ossos. Meus dentes batiam. Eu tremia inteira. E ali, sozinha, no fundo daquele buraco, eu tive o pensamento mais triste que uma pessoa pode ter. Será que alguém vai sentir minha falta? Porque veja, quando a gente é tratada como eu era tratada naquela casa, a gente começa a duvidar do próprio valor. Começa a achar que talvez não faça diferença se está ali ou não. Que talvez o mundo continue girando do mesmo jeito, que a mesa continue sendo posta, que as roupas continuem sendo lavadas e que ninguém vá parar no meio do dia e pensar: cadê a Odete? E esse pensamento, minha filha, é o mais perigoso que existe. Porque ele faz a gente desistir. Faz a gente soltar as mãos, fechar os olhos e aceitar que aquele buraco é o lugar onde a gente merece estar. Eu quase aceitei. Quase deixei meu corpo escorregar de vez, quase fechei os olhos e entreguei tudo pro escuro. Mas nessa hora, e eu não sei explicar como, veio uma lembrança do meu pai. Não foi visão, não foi aparição. Foi mais como um calor. O calor da mão dele na minha cabeça, o peso do braço dele no meu ombro, e aquela sensação que ele me dava de que eu era forte, de que eu era feita de coisa que não quebra fácil. Eu não lembro mais as palavras que ele usava, mas lembro o que elas faziam dentro de mim. E naquela hora, no fundo daquela cova, elas fizeram de novo. E alguma coisa dentro de mim acendeu de novo. Eu não levantei o corpo, não tive força para isso, mas levantei a voz. Um grito que saiu do fundo de tudo. Um grito que não era só meu, era de toda menina que já ficou sozinha no escuro, sem ninguém para pegar na mão. E eu gritei. Gritei uma vez, 2, 3. E na terceira vez, eu ouvi. Passo. Lá em cima. Passo de gente. Eu travei. Travei inteira. Porque meu primeiro pensamento foi:
É ele. Ele veio ver se deu certo. Veio verificar se eu ainda estava ali ou se a terra já tinha me coberto de vez. E o medo voltou, tão forte que eu quis encolher, quis sumir, quis virar terra eu mesma. Mas aí veio uma voz. E não era a voz dele. Era uma voz diferente. Grave, mas sem maldade. Voz de quem pergunta porque se importa. Alguém lá em cima queria saber se tinha gente ali embaixo. E quando eu ouvi aquela voz, minha filha, foi como se alguém tivesse jogado uma corda no meio do meu desespero. Eu gritei de volta. Contudo, com o resto de ar que ainda tinha dentro de mim. E a voz respondeu. Não lembro as palavras exatas, mas lembro o sentido delas. Era alguém dizendo para eu ter calma, que estava ali, que ia me tirar. E ali, naquele instante, agarrada à parede de terra com as mãos em carne viva, tremendo de frio e de medo, eu entendi uma coisa que carrego comigo até hoje. A gente não precisa de um exército para ser salva. Às vezes basta uma voz. Eu não via o rosto dele. Só via uma sombra lá em cima, recortada contra o pedaço de céu que já estava quase todo escuro. E aquela sombra se mexia, se abaixava, tentava enxergar o fundo da cova onde eu estava. Eu ouvia a respiração dele, pesada, de quem correu ou de quem se assustou. E a minha respiração lá embaixo, curta, cortada, de quem já quase não tinha mais fôlego para nada. Ele perguntou se eu estava machucada. Não lembro as palavras certas, mas lembro o tom. Um tom de preocupação verdadeira, dessas que a gente reconhece na hora. Eu tentei responder, mas a voz saiu toda quebrada. Só consegui fazer que sim com a cabeça, mesmo sabendo que ele talvez não enxergasse. Mas ele entendeu. Entendeu pelo som do meu choro, pelo jeito que eu funguei, pelo silêncio que veio depois. Porque tem gente que entende a dor dos outros sem precisar de explicação. E aquele homem era desse tipo. Ele disse para eu ficar calma, que ia dar um jeito. Ouvi ele se afastando e meu coração apertou de novo. Pensei que tinha ido embora. Pensei que tinha olhado para aquela vala funda, para aquela escuridão, e decidido que não era problema dele. E quem ia julgar? Era noite, era mato, era perigo. Qualquer pessoa pensaria 2 vezes. Mas ele voltou. Voltou arrastando um galho grosso, comprido, desses de árvore velha que cai e fica estendida no chão. Encostou o galho na borda da cova e foi descendo devagar até o fundo chegar perto de mim. Lá de cima, ele me orientou, para eu agarrar firme, ir devagar, que ele segurava do lado de lá. Minhas mãos estavam em carne viva. Cada dedo ardia, cada palma queimava. Mas eu agarrei. Agarrei aquele galho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E fui subindo, devagar, como ele disse. Centímetro por centímetro, com a terra cedendo embaixo dos meus pés, com meus braços tremendo de cansaço e de dor, mas subindo. Porque quando alguém estende a mão pra gente, a gente encontra força que nem sabia que tinha. Quando cheguei na borda, ele me puxou pelos braços. Me puxou com cuidado, mas com firmeza. E eu saí daquele fosso como quem nasce de novo. Caí de joelhos no chão, com o corpo todo sujo de terra, o vestido rasgado, as mãos sangrando, e chorei. Chorei de uma maneira que eu nunca tinha chorado antes. Não era choro de menina, era choro de quem entendeu que quase não estava mais ali para chorar. O homem ficou do meu lado. Não disse nada por um tempo. Só ficou ali, agachado, esperando eu me acalmar. E isso, minha filha, é algo que pouca gente sabe fazer. Ficar perto de alguém que está sofrendo sem tentar consertar nada. Só estar ali. Só deixar a pessoa saber que não está sozinha. Isso vale mais que qualquer palavra. Quando eu fui parando de chorar, ele se levantou e disse que tinha uma mina d'água ali perto, do outro lado da trilha. Perguntou se eu conseguia andar. Eu fiz que sim. Ele me deu a mão e fomos andando devagar, eu mancando, ele segurando meu braço com uma firmeza tranquila, sem pressa. A mina ficava entre umas pedras grandes, cobertas de musgo verde escuro. A água saía fininha, clara, fazendo um barulhinho manso que parecia música depois de tanto silêncio. Ele pegou água com as mãos em concha e me deu para beber.
Era água gelada, com gosto de pedra, e quando desceu pela minha garganta seca, parecia que estava lavando tudo por dentro. Não só a sede. Lavando o medo, lavando o desespero, lavando aquele gosto amargo que fica na boca quando a gente descobre maldade de gente. Ele molhou um pedaço de pano que tirou do bolso e limpou meu rosto. Com cuidado. Com delicadeza que eu não esperava de mão de homem, porque as únicas mãos de homem que eu conhecia naquela época ou eram do meu pai, que já tinha ido, ou eram do Raimundo, que só sabiam apertar e machucar. Depois sentou numa pedra do lado da mina e me olhou. Não com pena. Pena eu não queria. Ele me olhou com algo que demorei muitos anos para entender o que era. Era respeito. Respeito por uma menina suja de terra que tinha acabado de sair de um buraco no meio do mato e ainda estava de pé. Ele quis saber meu nome, eu disse. Depois perguntou quem tinha me mandado para a mata àquela hora. E essa pergunta eu não respondi. Abaixei a cabeça e fiquei olhando para as minhas mãos machucadas. E o silêncio que ficou entre nós dois disse mais do que qualquer palavra. Ele assentiu devagar com a cabeça, como quem junta peças de uma coisa que já desconfiava. Depois, respirou fundo e começou a falar. Mas não falou sobre o buraco, não falou sobre o que tinha acontecido. Falou sobre a vida. Disse que se chamava Sebastião, que era de uma cidade vizinha e estava de passagem, voltando de um serviço numa fazenda do outro lado do rio. Que tinha mulher e filhos esperando em casa. Que trabalhava com gado a vida inteira e conhecia aqueles caminhos de mato como conhecia as linhas da própria mão. E aí ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. O sentido, não as palavras certas. Disse que conhecia mato, que conhecia bicho, que conhecia todo tipo de buraco que animal faz. E que aquele buraco ali não tinha sido feito por bicho nenhum. Eu tremi quando ele falou isso. Porque era a primeira vez que alguém dizia em voz alta o que eu já sabia por dentro, mas não tinha coragem de formar em pensamento. Alguém tinha cavado aquele buraco. Alguém tinha coberto com galho e folha. Alguém tinha planejado. Sebastião ficou um tempo calado depois disso, olhando para a mata ao redor, ouvindo o barulho da água na mina, com o rosto sério de quem está pensando coisa grave. Depois se virou para mim e avisou que ia me levar de volta para casa e que ia entrar comigo. Eu senti medo de novo. Medo de voltar. Medo de encontrar Raimundo. Medo de que minha mãe desviasse o olhar outra vez. Medo de que nada mudasse e eu continuasse sendo a menina que ninguém protegia. Mas Sebastião já estava de pé. Já tinha me dado a mão de novo e a gente já estava andando. E tinha uma coisa no jeito dele de andar, no passo firme, no ombro reto, que me fazia sentir que daquela vez não ia ser como todas as outras. Daquela vez tinha alguém comigo. O caminho de volta foi mais curto do que a ida, ou talvez tenha parecido mais curto porque eu não estava mais sozinha. A noite tinha chegado de vez, e a gente andava pela trilha, guiado pela pouca luz da lua que aparecia entre as nuvens. Os grilos tinham voltado a cantar. Os sapos coachavam no brejo, e aquele barulho todo, que antes era silêncio de morte, agora parecia barulho de vida voltando. Quando a gente saiu do mato e pisou no pasto, eu vi a casa lá na frente. A luz do lampião acesa na cozinha, fumaça saindo da chaminé. Parecia uma casa normal, parecia uma casa onde não acontecia nada de errado. E é isso que engana minha filha. As casas mais perigosas são aquelas que, por fora, parecem calmas. Sebastião apertou minha mão de leve, como quem diz, estou aqui. E a gente atravessou o terreiro. E quando chegamos na porta, minha mãe estava lá dentro. O rosto dela, quando me viu, eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Não era apenas susto. Era mais. Foi como se alguma coisa que ela estava segurando dentro dela há muito tempo tivesse rompido tudo de uma vez. Os olhos encheram d'água, o queixo tremeu, e ela veio na minha direção com um passo cambaleante, como se as pernas não aguentassem o peso do que ela estava sentindo. E quando me abraçou, minha filha, eu senti. Senti no aperto dos braços dela, no jeito que ela encostou o rosto no meu cabelo sujo de terra, no tremor do corpo dela colado no meu.
Aquilo não era só alívio de me ver viva. Aquilo era culpa. Era arrependimento. Era tudo que ela não tinha feito e sabia que devia ter feito. Tudo que ela não tinha falado e sabia que devia ter falado. Tudo vindo de uma vez, transbordando por cada lágrima que caía no meu ombro. E eu, menina que era, segurei minha mãe. Segurei como se fosse eu a mais velha, porque naquele momento, de algum jeito, eu era. Minha mãe me segurava como se eu fosse escapar de novo. Os braços dela apertados nas minhas costas, o rosto encostado no meu cabelo, e aquele choro baixo, engasgado, de quem chora com vergonha de estar chorando. Eu sentia o corpo dela tremendo colado no meu, e era estranho, porque a vida inteira eu tinha visto minha mãe como alguém grande, alguém que sabia das coisas, alguém que resolvia. E naquele momento ela parecia menor do que eu. Sebastião ficou parado na porta. Não entrou de imediato. Ficou ali, com o chapéu na mão, esperando. E me vem a imagem dele olhando para dentro da casa com aquele olhar de quem está lendo um lugar. De quem vê a panela no fogão, o lampião aceso, os meninos encolhidos no canto do cômodo e junta tudo numa conta que fecha num resultado triste. Meus irmãos estavam ali. Os três, sentados perto da parede, quietos de um jeito que não era normal para a idade deles. O mais velho me olhava com os olhos arregalados, sem piscar. O do meio abraçava o mais novo, que tinha o rosto enfiado no ombro do irmão. E nenhum deles falava nada. Nenhum. Porque naquela casa a gente aprendia cedo que silêncio era sobrevivência. E Raimundo? Raimundo estava sentado no banco perto do fogão, com as pernas cruzadas, o cigarro de palha entre os dedos e uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era de surpresa, não era de preocupação. Era uma expressão de quem calcula, de quem vê uma peça sair do lugar e já está pensando em como empurrar de volta. Quando ele viu Sebastião na porta, alguma coisa mudou no rosto dele. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu vi. Um lampejo nos olhos, um apertar da mandíbula, um endurecer do corpo. Ele não esperava que eu voltasse acompanhada. Talvez não esperasse que eu voltasse. Sebastião entrou. Entrou devagar, mas ocupando espaço. Não era um homem que precisava gritar para ser notado. A presença dele bastava. E eu me lembro de ter sentido, pela primeira vez naquela casa, que alguém maior que o temor tinha entrado junto. O que aconteceu ali dentro eu guardo mais como sensação do que como conversa. Não lembro frase por frase, seria mentira dizer que lembro. Mas lembro do tom. Lembro que Sebastião falou com minha mãe primeiro. Contou o que tinha encontrado. Uma menina no fundo de um buraco no mato, num buraco que não era de bicho, num buraco que tinha sido cavado e coberto de propósito. Falou com calma, sem levantar a voz, mas cada palavra que ele dizia ia preenchendo a cozinha de uma verdade que ninguém ali dentro tinha tido coragem de pronunciar. Minha mãe ouviu tudo segurando minha mão. Eu sentia os dedos dela apertando os meus, cada vez mais forte a cada coisa que Sebastião dizia. E eu olhava para o rosto dela e via algo se montando ali. Não era só tristeza, não era só culpa. Era uma espécie de clareza. Como quando a gente limpa o embaçado do vidro e finalmente enxerga o que estava do outro lado o tempo todo. Raimundo tentou se explicar. Me vem ele se levantando do banco, o barulho do banco arrastando no chão, os gestos dele apontando para o mato, falando alguma coisa sobre acidente, sobre o chão que cede naquela região, sobre buraco de tatu, sobre chuva que amolece a terra. A voz dele era alta, era rápida, era cheia daquela certeza que gente mentirosa usa para cobrir o que fez. Ele falava como se estivesse explicando uma coisa óbvia para gente que não entendia. Mas Sebastião não se moveu. Ficou parado, com os braços ao lado do corpo, olhando para Raimundo com uma firmeza que eu não tinha visto em ninguém até então. E quando Raimundo parou de falar, quando a voz dele foi morrendo porque percebeu que ninguém ali estava acreditando, Sebastião disse uma coisa só. Uma coisa curta, firme, que não me vem por inteiro, mas que tinha a ver com conhecer terra, conhecer mato e saber a diferença entre o que a natureza faz e o que a mão de gente faz. E pronto. Acabou.
Não houve gritaria, não houve briga de corpo, não houve nada do que talvez devesse ter acontecido. Mas houve algo que eu nunca tinha presenciado dentro daquela casa. Alguém de fora pronunciando o que todo mundo de dentro fingia não ver. E isso, minha filha, mudou tudo. Porque enquanto a verdade fica presa entre quatro paredes, ela apodrece. Mas quando alguém abre a porta e deixa entrar ar de fora, o que estava podre não consegue mais se esconder. Raimundo ficou calado depois disso. Sentou de novo no banco, apagou o cigarro e ficou olhando para o chão com aquela cara fechada de quem foi encurralado. E eu enxerguei nele algo que nunca tinha visto: medo. Não medo de apanhar, não medo de morrer. Medo de ser visto. Medo de que o que ele era de verdade ficasse exposto ali, na frente de um estranho, na frente da mulher, na frente dos meninos que assistiam tudo calados do canto do cômodo. Sebastião não ficou muito mais tempo. Antes de ir, chegou perto da minha mãe e falou alguma coisa baixo, só para ela ouvir. Eu não escutei o que foi, mas vi o rosto dela enquanto ele falava. Vi os olhos dela mudarem. Vi o queixo dela firmar. E quando Sebastião saiu pela porta e sumiu na escuridão do terreiro, minha mãe ficou parada no meio da cozinha, com uma expressão que eu nunca tinha encontrado nela. Não era mais medo. Era decisão. Naquela noite, minha mãe não dormiu. Eu sei porque eu também não dormi. Fiquei deitada na esteira, com os olhos abertos no escuro, ouvindo os barulhos da casa. O ranger da madeira, o vento na telha, a respiração pesada dos meus irmãos dormindo. E de vez em quando, o barulho de passos da minha mãe andando de um lado para o outro na cozinha. Passo lento, passo de quem pensa, passo de quem está medindo o tamanho de uma decisão antes de dar o salto. Eu fiquei ali, quieta, torcendo para que aqueles passos significassem o que eu esperava. Porque, veja, quem é maltratada dentro de casa vive num estado estranho. A pessoa quer que alguém faça alguma coisa, mas ao mesmo tempo tem medo do que vai acontecer se alguém fizer. Porque a mudança, mesmo quando é pro bem, assusta. A pessoa se acostuma tanto com a dor que quando ela ameaça ir embora, a gente quase não acredita. Quase prefere o conhecido. Mas naquela noite, deitada no escuro, com o corpo ainda dolorido da queda e as mãos enfaixadas com tira de pano que minha mãe tinha amarrado antes de eu me deitar, eu fiz uma prece. Não com palavras bonitas, não com oração decorada. Foi uma prece de menina, simples, torta, sem jeito. Eu pedi para Deus, ou para quem estivesse ouvindo, que minha mãe tivesse coragem. Que os passos dela na cozinha fossem passos de ida, não de volta. Que quando o sol nascesse, algo fosse diferente. E eu lembro que em algum momento da madrugada, quando já não aguentava mais ficar de olho aberto, eu escutei minha mãe parar de andar. Escutei o silêncio que veio depois. E depois, bem baixinho, escutei ela chorando. Mas era um choro diferente dos outros. Não era choro de quem desiste. Era choro de quem está juntando força. Eu sei reconhecer a diferença, minha filha, porque chorei dos dois tipos a vida inteira. Quando amanheceu, o sol entrou pela fresta da janela e fez uma risca de luz no chão de terra. Eu abri os olhos e a primeira coisa que vi foi minha mãe, sentada na beira do fogão apagado, com as mãos no colo, com o rosto cansado de quem não pregou o olho a noite toda, mas com os olhos diferentes. Os olhos dela tinham mudado. Não sei explicar como. Era como se tivessem ficado mais fundos, mais firmes, mais presentes. Ela me viu acordar e fez um gesto com a cabeça. Um gesto pequeno, quase nada. Mas eu entendi. Entendi como a gente entende trovão antes da chuva, como a gente entende cheiro de terra antes da tempestade. Algo ia mudar. E naquela mesma semana mudou. A decisão da minha mãe não veio com discurso. Não veio com gritaria, nem com mala arrumada na sala. Veio quieta, do jeito que as coisas mais fortes costumam vir. Num dia de semana qualquer, com o sol ainda baixo e os galos cantando lá fora, minha mãe acordou a gente mais cedo que o normal. Eu lembro do toque da mão dela no meu ombro, firme, mas sem pressa.
Lembro de ter aberto os olhos e visto o rosto dela ali em cima, sério, decidido, com uma expressão que eu nunca tinha encontrado naquele rosto antes. Era como se ela tivesse envelhecido e crescido ao mesmo tempo durante a noite. Ela já tinha separado o que ia levar. E era pouca coisa. Tão pouca que coube numa trouxa de pano e numa sacola de estopa. Roupa dos meninos, um cobertor, o bule de ágata que era da minha avó e a imagem de Nossa Senhora que ficava em cima da cômoda do quarto. Só. O resto ficou. A casa, o fogão, os móveis tortos, a roça, tudo ficou. Porque nada daquilo era nosso de verdade. Tinha virado tudo dele. E minha mãe entendeu que era melhor sair com nada do que ficar com tudo e perder a gente. Raimundo não estava em casa naquela hora. Tinha saído antes do amanhecer, como fazia às vezes, pro lado da venda que ficava na estrada principal. E eu me pergunto até hoje se minha mãe esperou ele sair de propósito, se ficou a noite toda ouvindo os passos dele, contando os minutos, calculando a janela de tempo que teria para nos tirar dali. Eu acredito que sim, porque mulher que vive com medo aprende a medir o tempo pela respiração do outro. Aprende a saber quando é seguro se mover e quando é hora de ficar quieta. Saímos pela porta dos fundos. Minha mãe na frente, com a trouxa na cabeça e o mais novo no colo. Eu atrás, segurando a mão dos outros dois. Meus irmãos não choraram. Não perguntaram para onde a gente ia. Acho que eles também sentiam, do jeito que os pequenos sentem, que aquilo era necessário. Que nós estávamos saindo de um lugar que tinha parado de ser casa fazia tempo. Eu olhei para trás uma vez. Só uma. Vi o terreiro, o paiol, o varal com roupa estendida, o banco da varanda onde meu pai sentava, e senti um aperto tão grande que meu peito doeu. Porque não era só uma casa que eu estava deixando. Era o último pedaço de chão onde meu pai tinha pisado. O último lugar onde a voz dele tinha existido, e sair dali era como perder ele de novo, de um jeito diferente, mas que doía igual. Minha mãe não olhou para trás, nenhuma vez, e hoje eu entendo o porquê. Ela sabia que se olhasse, ia parar. Ia pensar na roça, na dificuldade, no mundo lá fora que não tinha nada esperando por ela, e ia voltar. Então, ela não olhou, seguiu reto, com o passo firme, o queixo erguido e a respiração controlada de quem está segurando o medo com as duas mãos para ele não derrubar a coragem. Andamos pela estrada de terra até chegar na casa de uma prima da minha mãe. Dona Carminha, que morava num sítio pequeno do outro lado do córrego. Era uma mulher viúva, já de certa idade, que vivia com uma neta e criava umas galinhas e uma horta. A casa era apertada, de 2 cômodos só, com chão de terra e telhado que pingava quando chovia forte. Mas Dona Carminha abriu a porta, olhou para minha mãe com aquela trouxa na cabeça e os 4 filhos atrás. E não fez pergunta nenhuma. Só abriu mais a porta e disse para a gente entrar. Tem gente assim, minha filha. Pessoas que não precisam saber o motivo para estender a mão. Que olham para a dor do outro e entendem que naquele momento o mais importante não é a explicação, é o abrigo. E Dona Carminha era dessa gente. Nós dormimos no chão da sala dela naquela noite, os 5 amontoados debaixo do cobertor que minha mãe tinha trazido. E eu lembro do cheiro daquela casa. Cheiro de terra molhada, de galinha, de sabão de barra. Cheiro diferente do que eu conhecia, mas cheiro de lugar seguro. Os primeiros tempos foram duros. Duros de uma forma que marca o corpo e a memória. Minha mãe começou a trabalhar no que aparecia. Lavava roupa para fora, de joelhos na beira do córrego, com as mãos rachando de tanto sabão e água fria. Capinava terreno dos outros debaixo de sol quente, com o lenço amarrado na cabeça e as costas queimando. Cozinhava para mutirão de fazendeiro, ficava de pé o dia inteiro mexendo panelão de feijão e arroz e voltava para casa com os pés inchados e as mãos tremendo de cansaço. Eu cuidava dos meus irmãos. Virei mãe antes da hora, como tantas meninas do interior viravam naquele tempo. Acordava cedo, esquentava o resto de comida do dia anterior, dava banho nos pequenos com água do poço, remendava roupa que já não tinha mais pano para remendar,
E à noite, quando minha mãe chegava e a gente sentava no chão para comer o pouco que tinha, eu olhava para o rosto dela e via o cansaço. Um cansaço que ia além do corpo. Uma exaustão de alma, de quem carrega o peso de 4 vidas nas costas e não pode parar para descansar. Mas sabe o que eu também via? Eu via paz. Uma paz cansada, machucada, cheia de marca, mas paz. Porque minha mãe não estremecia mais quando ouvia passo de homem. Não abaixava mais a cabeça quando alguém levantava a voz. Não desviava mais o olhar quando eu procurava os olhos dela. E isso, minha filha, valia mais do que qualquer conforto que a gente tinha deixado para trás. Passamos aperto. Teve dia que a comida era só mandioca cozida com sal. Teve noite que minha mãe dividia o prato dela entre os meninos e dizia que já tinha comido, e eu sabia que era mentira, mas não falava nada. Teve semana que a chuva entrava pelo telhado de Dona Carminha e passávamos a madrugada toda empurrando bacia para um lado e para o outro, tentando salvar o cobertor e a roupa que estava no chão. Mas nunca mais passamos medo. E eu aprendi algo naquele tempo que se cravou em mim para sempre. Pobreza dói. Fome dói. Frio dói. Mas nenhuma dessas dores se compara com a dor de viver debaixo do mesmo teto que alguém que quer o seu mal. Porque a pobreza, a fome e o frio, a família enfrenta junto. Um aquece o outro, divide o pouco, inventa saída. Mas o medo de quem mora dentro da sua própria casa, esse a gente enfrenta sozinha. E é uma solidão que nenhum cobertor esquenta. Dona Carminha nunca cobrou nada. Nunca reclamou do aperto, nunca fez cara feia quando a comida ficava curta, nunca insinuou que a gente era peso. Pelo contrário. De noite, depois que os meninos dormiam, ela sentava com minha mãe na varanda e ficavam ali as duas, em silêncio, olhando para o escuro. Às vezes uma falava alguma coisa, às vezes não. Mas aquela companhia silenciosa era o remédio que minha mãe precisava. Porque depois de viver tanto tempo calada por obrigação, ter alguém do lado que respeitava o silêncio dela por escolha era uma forma de cura. Ficamos na casa de Dona Carminha por um bom tempo. Não sei dizer quanto, porque naquela época eu não contava os dias, contava os momentos. Momento de comida quente, momento de riso dos meninos brincando no terreiro sem medo. Momento de minha mãe cantarolando de novo na cozinha, baixinho, quase sem perceber, como se a música estivesse voltando devagar para dentro dela, ocupando o espaço que o medo tinha esvaziado. E foi nesse tempo, morando de favor, comendo pouco e trabalhando muito, que minha mãe começou a ouvir falar de um pedaço de terra. Um pedaço pequeno, largado, que ninguém queria, num canto afastado, cheio de mato e pedra, mas que era terra. Terra onde a gente podia fincar os pés e dizer, aqui é nosso. E aquela ideia, minha filha, acendeu uma coisa nos olhos da minha mãe que eu não via desde antes do meu pai morrer. Esperança. O pedaço de terra ficava num lugar que ninguém disputava. Era encostado num morro, cheio de pedra solta, com mato alto cobrindo tudo e um córrego magro passando pelo fundo que às vezes secava no tempo da estiagem. Quem olhava de longe via só abandono. Mas minha mãe olhou e viu outra coisa. Viu chão. Viu um lugar onde podia fincar estaca, levantar parede e dizer para os filhos que ali ninguém mandava em nós. A gente foi ver o terreno num fim de tarde. Minha mãe andou por cada canto, pisou firme em cada pedra, olhou para o morro, olhou para o córrego e ficou um tempo parada no meio daquele matagal, com o vento batendo no rosto e o olhar perdido longe. Eu fiquei observando ela de perto e vi algo acontecendo ali que não tem nome certo. Era como se aquele pedaço de terra largado estivesse conversando com ela em silêncio, como se os dois se reconhecessem, a terra que ninguém queria e a mulher que ninguém achava que ia dar conta. O dono era um fazendeiro velho que morava longe e nem lembrava mais que tinha aquele pedaço. Minha mãe conseguiu um acordo com ele através de um conhecido. Não sei os detalhes, eu era menina e essas coisas de adulto passavam por cima de mim. Mas sei que envolveu trabalho. Minha mãe se comprometeu a limpar o terreno, cercar
e cuidar daquela terra em troca de poder morar ali. Era um trato de palavra, desses que naquele tempo ainda valiam alguma coisa. E então começou o trabalho mais duro que eu já vi uma mulher fazer na vida. Minha mãe capinava aquele terreno de sol a sol, com enxada, com foice, com as próprias mãos quando a ferramenta não alcançava. Eu ia junto. Meus irmãos menores ficavam debaixo de uma árvore grande que tinha na beira do terreno, uma mangueira velha com sombra larga, e ali brincavam no chão enquanto eu e minha mãe arrancávamos mato, juntávamos pedra, aplainávamos terra. O suor escorria pelo rosto da minha mãe e pingava no chão, e eu pensava que aquele suor era como semente, que cada gota que caía ia fazer nascer alguma coisa ali. As mãos dela, que já eram calejadas de lavar roupa e capinar para fora, ficaram mais grossas ainda. As palmas rachavam, sangravam, e de noite ela passava sebo de vela nos cortes e enrolava com tira de pano para aguentar o dia seguinte. Eu via aquilo e sentia uma mistura de dor e admiração que me apertava a garganta. Dor por ver minha mãe sofrer daquele jeito. Admiração por ver que ela não parava, não reclamava, não olhava para trás. Os vizinhos da região começaram a reparar. No começo com curiosidade, aquela curiosidade de interior, de gente que fica de longe observando para ver no que vai dar. Mas depois a curiosidade foi virando outra coisa. Foi virando respeito. Porque ver uma mulher sozinha, com 4 filhos, limpar um terreno cheio de pedra e matagal no braço, sem ajuda de homem nenhum, era coisa que não se via todo dia. E aos poucos a ajuda foi chegando. Não foi ajuda grande, não foi caridade de gente rica. Foi ajuda de gente simples, que sabia o que era precisar. Um vizinho apareceu com umas tábuas de madeira que tinha sobrando. Outro trouxe um punhado de telha que tinha tirado de um paiol velho. Uma mulher que morava mais adiante mandou um saco de cal pelo filho. E assim, pedaço por pedaço, favor por favor, foi se juntando material para levantar alguma coisa ali. Minha mãe construiu nossa casa com as próprias mãos. Eu preciso repetir isso porque às vezes as palavras passam e a gente não para sentir o peso delas. Minha mãe, Antônia, mulher que tinha vivido debaixo do medo de um homem, que tinha abaixado a cabeça e desviado o olhar, que tinha deixado uma filha ir para o mato sozinha, sem conseguir abrir a boca, essa mulher levantou paredes de barro, assentou telha, fincou porta e fez uma casa. Não era uma casa bonita. Era torta, pequena, com as paredes irregulares e o chão ainda de terra. Mas era nossa, e a palavra nossa nunca tinha sido tão grande. Eu lembro do dia que dormimos ali pela primeira vez. O chão estava coberto de palha de milho, porque ainda não tínhamos esteira. O vento entrava pelas frestas da parede e fazia a chama do lampião tremer. Meus irmãos estavam agrupados num canto, debaixo do cobertor que a gente tinha trazido da outra casa, aquele mesmo cobertor que tinha atravessado tudo com a gente. E minha mãe estava sentada perto da porta, com as costas encostadas na parede que ela mesma tinha levantado, olhando para o escuro lá fora. Eu fui até ela e sentei do lado. Ficamos ali as duas, sem falar nada, ouvindo os grilos e o barulho do córrego lá embaixo. E naquele silêncio eu senti algo que fazia muito tempo que não sentia. Segurança. Não a segurança de quem tem muro alto e porta trancada. A segurança de quem sabe que está num lugar onde ninguém vai machucar ninguém, onde o silêncio é só silêncio e não aviso de perigo. Minha mãe encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. E eu vi o rosto dela, iluminado pela luz fraca do lampião, e pela primeira vez em muito tempo ele não estava tenso. A mandíbula não estava travada, a testa não estava franzida, os lábios não estavam apertados. Estava um rosto cansado, sim, marcado, sim, mas em paz. E eu pensei naquela hora, com meus pensamentos de menina que já tinha vivido dores de gente grande, que paz é a coisa mais simples e mais difícil do mundo. Simples porque não precisa de nada para existir, só precisa que o medo vá embora. E difícil porque fazer o medo ir embora às vezes custa tudo que a gente tem. Os meses foram passando e fomos criando raiz naquele lugar. Minha mãe plantou uma horta nos fundos.
couve, abóbora, quiabo, cebolinha. Plantou um pé de mamão que demorou, mas deu fruto. Arrumou umas galinhas com uma vizinha e cercou um cantinho para o galinheiro. E a casa foi ganhando vida. Um jarro com flor na janela. Um varal com roupa estendida. O aroma de comida no fogão que minha mãe improvisou com tijolo e chapa de ferro. E eu fui crescendo ali. Crescendo de um jeito que não era só de corpo, era de alma. Porque naquele pedaço de terra cheio de pedra, onde ninguém achava que ia vingar nada, eu aprendi as lições mais importantes que sei. Aprendi que não se precisa de muito para recomeçar. Precisa de coragem e de um lugar onde possa deitar a cabeça sem medo. Aprendi que mão de mulher levanta a parede, planta comida, cura ferida e segura a família inteira. E aprendi que a terra, quando alguém cuida dela com respeito, ela cuida de volta. Tinha noite que eu saía para o terreiro depois que todo mundo dormia e ficava olhando as estrelas. O céu naquele lugar era imenso, limpo, cheio de luz. E eu respirava fundo e sentia o cheiro da terra, do mato ao redor, da horta da minha mãe. E aquele cheiro, que antes me dava medo, foi aos poucos se transformando em outra coisa, em lembrança de recomeço, em prova de que é possível passar pelo pior e ainda assim encontrar um chão para pisar. Mas eu seria mentirosa se dissesse que foi tudo bonito, que os dias eram todos de conquista e esperança, porque não eram. Tinha dia ruim. Tinha dia que a saudade do meu pai vinha tão forte que eu sentava debaixo da mangueira e chorava escondido. Tinha dia que eu olhava para as minhas mãos calejadas de menina e sentia raiva. Raiva de ter que ser forte tão cedo. Raiva de ter sido jogada num buraco. Raiva de ter perdido a infância num lugar onde devia ter sido protegida. E essa raiva, minha filha, eu carreguei por muito tempo, calada, escondida, como brasa debaixo de cinza. A raiva é um sentimento estranho. Não engraçada de rir, engraçada de estranhar, porque ela muda de forma. Quando a gente é pequena, a raiva vem como choro, como grito, como vontade de bater o pé no chão. Mas quando a pessoa cresce carregando ela por dentro, sem poder soltar, ela vai se transformando em outra coisa. Vira silêncio, vira dureza, vira um jeito de olhar para o mundo com desconfiança, como se por trás de cada gentileza tivesse uma armadilha esperando. Eu fui crescendo assim. Por fora, trabalhava, ajudava, fazia o que tinha que ser feito. No íntimo carregava aquele peso que eu não sabia como chamar. Não era só a lembrança do buraco. Era tudo junto. A perda do meu pai, o tempo de Raimundo, o olhar desviado da minha mãe, a infância que me tiraram. Tudo isso ia se acumulando num canto do peito, apertado, quente, e de vez em quando subia e me pegava de surpresa. No meio de uma tarefa, no meio de uma noite, no meio de um momento que devia ser tranquilo. Vinha como onda e me derrubava por dentro sem ninguém perceber. Eu não falava sobre isso. Naquele tempo e naquele lugar, ninguém falava. Dor era coisa que se engolia, que se guardava, que se carregava calada. Menina então, menos ainda. Menina tinha que ser forte, tinha que ajudar, tinha que dar conta. E eu dava. Dava conta da casa, dava conta dos irmãos, dava conta do trabalho. Mas no fundo eu estava rachada e ninguém via as rachaduras. Fui crescendo no corpo e nas obrigações. Minha mãe continuava trabalhando fora e eu fui assumindo cada vez mais a casa. Cozinhava, limpava, cuidava da horta, buscava água, alimentava as galinhas. Meus irmãos foram crescendo também. E aos poucos, cada um foi pegando sua parte do peso. O mais velho começou a ajudar na roça de um vizinho. O do meio aprendeu a trançar cesto e vendia na feira, e o mais novo cuidava dos bichos. A gente foi se organizando como engrenagem de moinho velho, rangendo, emperrando às vezes, mas girando. E a vida foi andando, não com pressa, não com festa. Andando daquele jeito miúdo do interior, onde os dias se parecem tanto que a gente só nota que o tempo passou quando olha para o espelho e vê outro rosto. Eu fui deixando de ser menina sem perceber. O corpo mudou, o rosto afilou,
As mãos que já eram de trabalho ficaram mais firmes, e um dia eu olhei para o meu reflexo na água do poço e não reconheci a moça que me olhava de volta. Tinha os olhos da minha mãe, o queixo do meu pai e uma seriedade no rosto que não combinava com a idade que eu tinha. Nesse tempo, eu comecei a ir na feira da cidade vizinha com minha mãe. A gente levava o que sobrava da horta, uns maços de couve, quiabo, umas abóboras, e vendia ou trocava por outras coisas. Era na feira que eu via gente diferente, ouvia conversa diferente, sentia cheiro diferente. Tinha o cheiro da rapadura empilhada na banca, o cheiro do fumo de rolo, o cheiro da garapa moendo na máquina, e tinha o barulho. Gente falando alto, galinha cacarejando dentro de caixote, roda de carro de boi chiando na terra. A feira era o único lugar onde o mundo parecia maior do que o nosso pedaço de terra. E foi na feira que eu vi Roberto pela primeira vez. Ele trabalhava numa banca de ferragem que ficava no canto do largo, perto da igreja. Vendia prego, arame, dobradiça, ferramenta miúda. Era um rapaz quieto, de mão grande e sorriso tímido, que ficava arrumando as coisas na banca com um cuidado que me chamou a atenção. Porque eu estava acostumada com um homem que fazia as coisas no tranco, na força bruta, sem delicadeza nenhuma. E ali estava um que organizava pregos por tamanho e limpava a dobradiça com pano antes de guardar. Eu reparei nele antes dele reparar em mim. E fiquei reparando por várias feiras seguidas, de longe, sem coragem de chegar perto. Porque a verdade, minha filha, é que eu tinha medo de homem. Não medo de apanhar, não medo de grito. Medo de confiar. Medo de deixar alguém chegar perto e descobrir que por trás da gentileza tinha a mesma escuridão que eu já conhecia. A sombra do Raimundo pairava sobre todo homem que eu olhava. E isso não é justo, eu sei. Mas é o que o temor faz. Não escolhe onde pousar. Pousa em tudo. Roberto foi se aproximando aos poucos. Com paciência de quem planta em terra dura e sabe que não vai colher rápido. Primeiro foi um bom dia quando eu passava pela banca. Depois, um comentário sobre a couve que eu levava, sobre o tempo, sobre a poeira da estrada. Coisas miúdas, sem peso, sem cobrança. E eu ia respondendo devagar, com poucas palavras, com o rosto meio virado, sem olhar direto nos olhos dele. Porque olhar nos olhos era coisa que eu ainda não conseguia fazer com homem nenhum. Minha mãe percebeu. Mãe percebe tudo, mesmo quando finge que não. E um dia, voltando da feira, andando pela estrada de terra com o sol já descendo, ela caminhou do meu lado em silêncio por um bom trecho e depois fez um comentário. Não lembro o que disse com exatidão, mas era algo sobre gente boa existir, sobre nem todo mundo ser igual, sobre a vida ter espaço para recomeço. Falou olhando para frente, sem me olhar, sem cobrar resposta. E eu ouvi calada, guardando cada palavra no mesmo lugar onde guardava as coisas importantes. O tempo foi fazendo o que o tempo faz. Foi amaciando as bordas, foi abrindo fresta, foi deixando a luz entrar de pouquinho. E Roberto foi ocupando um espaço que eu nem sabia que existia dentro de mim. Não foi paixão de novela, não foi coração disparado, não foi nada dessas coisas que inventam nas histórias. Foi mais como planta nascendo em fresta de muro. Quieta, insistente, surpreendente. Um dia eu olhei e ela já estava ali, com raiz e folha e tudo. Eu me lembro do primeiro dia que eu olhei nos olhos dele sem desviar. A gente estava na feira, era fim de tarde, a maioria das bancas já estava desmontando. Ele me estendeu um pacotinho de pregos que minha mãe tinha pedido e as mãos da gente se encostaram por acidente. Eu ia desviar o olhar, como sempre fazia. Mas dessa vez não desviei. Olhei para ele. E ele olhou para mim. E naquele olhar eu procurei o que sempre procurava. A sombra, a maldade escondida, o cálculo por trás da gentileza. E não encontrei. Encontrei só um rapaz com olhos mansos que parecia tão assustado quanto eu. E foi ali, naquele instante pequeno, no meio de uma feira empoeirada, com cheiro de rapadura e barulho de carro de boi, que algo no meu íntimo se moveu. Não foi a raiva que se moveu. A raiva continuou ali, quieta no canto dela. O que se moveu foi outra coisa.
Algo que estava adormecido embaixo da raiva há tanto tempo que eu tinha esquecido que existia. Era vontade de viver. Não só de sobreviver, de aguentar, de dar conta. Vontade de viver de verdade. De rir sem culpa, de sentir sem medo, de deixar alguém chegar perto sem esperar o pior. E essa vontade, minha filha, quando acorda, não volta a dormir. Roberto não tinha pressa. E isso me salvou. Porque se ele tivesse chegado com pressa, com vontade de entrar rápido, de tomar espaço, eu teria fechado tudo. Teria trancado cada porta, cada janela, cada fresta que estava começando a abrir, e ele nunca teria passado. Mas ele esperou. Esperou do lado de fora, no sereno, sem bater com força, sem empurrar, sem exigir. Só ficava ali, presente, constante. Como chuva fina que não assusta, mas que aos poucos molha tudo. A gente foi se conhecendo no ritmo das feiras. Toda semana eu ia com minha mãe. Toda semana ele estava lá na banca de ferragem. E toda semana a gente trocava um pouco mais. No começo, eram palavras soltas, miúdas, que não diziam quase nada. Depois foram ficando mais compridas, mais demoradas. E às vezes eu percebia que a feira já estava acabando e a gente ainda estava ali, encostados na banca, falando sobre coisa nenhuma como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ele me contava da vida dele. Não com orgulho, não com sofrimento. Contava com aquela naturalidade de quem aceita o que viveu sem fazer teatro. Tinha perdido o pai cedo também. Tinha sido criado por um tio que trabalhava com ferragem e ensinou o ofício para ele. Não tinha estudo além do básico, mas tinha uma inteligência de observação que me impressionava. Reparava nas coisas, no jeito que o vento mudava antes da chuva, no som que o prego faz quando entra na madeira certa, no formato das nuvens no fim da tarde. E me mostrava essas coisas com um entusiasmo quieto que ia me encantando sem que eu percebesse. E aos poucos eu fui contando da minha vida também. Não tudo. Não o buraco, não o Raimundo, não a escuridão. Isso eu guardava trancado num lugar onde nem eu mesma entrava direito. Mas contei sobre meu pai Teodoro, sobre a varanda, sobre o cheiro de erva cidreira. Contei sobre minha mãe e a coragem que ela teve. Contei sobre o pedaço de terra e a casa que a gente levantou. E ele ouvia tudo com aquela atenção que não é de quem espera sua vez de falar. É de quem realmente quer saber. Teve um dia que ele me trouxe uma coisa. Não era presente caro, não era joia, não era nada que custasse dinheiro. Era uma dobradiça. Uma dobradiça de ferro, bem feitinha, que ele mesmo tinha lixado e passado graxa até ficar lisa. Disse que era para a porta da nossa casa, que minha mãe tinha comentado uma vez que a porta vivia emperrando. E quando eu peguei aquela dobradiça na mão, senti o peso dela, senti o cuidado que ele tinha tido em preparar aquilo, e algo amoleceu no meu peito, porque ninguém nunca tinha me dado nada pensando no que eu precisava, só pensando no que queriam de mim. Minha mãe gostou dele desde o começo. Eu percebia pelo jeito que ela ficava quando ele aparecia. Não falava nada, não empurrava, não fazia comentário direto, mas deixava espaço. Se ele vinha até o nosso pedaço de terra para consertar uma cerca ou trazer uma ferramenta, minha mãe inventava de ir na vizinha, levava os meninos e deixava a gente ali. Era o jeito dela de dizer que aprovava, sem precisar de palavras. O casamento veio sem muita cerimônia. Uma bênção na capelinha do arraial, minha mãe e meus irmãos de um lado, o tio dele e uns conhecidos do outro. Eu usei um vestido branco que minha mãe costurou à mão, com tecido que ela comprou com dinheiro guardado durante meses numa lata debaixo da cama. Não era vestido de noiva de revista. Era simples, reto, com uma florzinha bordada na gola que minha mãe fez ponto por ponto nas noites de Lampião. E eu nunca me senti tão bonita na vida quanto naquele vestido torto, costurado com linha de algodão e amor de mãe. Roberto veio morar no nosso pedaço de terra. Não pediu para eu ir para outro lugar, não quis me tirar de perto da minha mãe. Ele entendeu, sem eu precisar explicar, que aquela terra significava mais do que chão, significava liberdade. E ele não ia me pedir para largar minha liberdade por nada. Ele ampliou a casa, levantou mais um cômodo,
Reforçou as paredes, trocou umas telhas que já estavam rachadas. Fez um fogão de tijolo na cozinha, desses com chapa larga e chaminé que puxa a fumaça direito. E plantou um pé de laranja perto da porta da frente. Eu me lembro de ter achado estranho, porque laranjeira demora para firmar, demora para florir, e mais ainda para dar fruto. Mas ele me olhou com aquele sorriso manso dele e deu a entender que era justamente por isso. Que quando a laranjeira finalmente floresce, perfuma o quintal inteiro, e quando dá fruto, dá tanto que sobra para dividir com a vizinhança toda. E eu entendi que ele não estava falando só de árvore. Os primeiros tempos de casada foram bons. Bons de um jeito que eu não conhecia e por isso desconfiava. Eu acordava de manhã, via Roberto dormindo do meu lado, respirando tranquilo, e ficava ali parada, esperando. Esperando a máscara cair, esperando a voz mudar, esperando o olhar ficar duro, frio, calculista, como o olhar que eu conhecia de outro homem. E o dia passava e nada disso acontecia, e o outro dia também, e o outro. E eu ia me dando conta, devagar, com medo de acreditar, que talvez, só talvez, aquele homem fosse exatamente o que parecia ser. Mas a raiva não foi embora. Ela ficou, quieta, encolhida num canto, mas ficou. E às vezes saía sem aviso. Roberto fazia um gesto qualquer. Levantava a voz para chamar o cachorro, batia a mão na mesa sem querer, entrava em casa pisando forte, e eu travava. O corpo inteiro endurecia, o coração disparava, e por alguns segundos eu não estava mais naquela cozinha, naquela casa, naquele tempo. Estava de volta no terreiro, de volta no mato, de volta no buraco. E precisava de um esforço imenso para voltar para o presente, para lembrar onde eu estava, para lembrar que aquele homem não era o outro. Roberto percebia. Eu sei que percebia porque ele mudava. Quando via que eu tinha travado, ele ficava quieto. Parava de se mexer, abaixava a voz e esperava. Esperava eu voltar. Nunca perguntou o que era. Nunca forçou. Nunca ficou com raiva da minha raiva. E essa paciência dele, minha filha, foi sarando em mim feridas que eu achava que não tinham cura. Nosso primeiro filho nasceu numa noite de chuva. Eu lembro do som da água no telhado, do cheiro de terra molhada entrando pela janela e do calor das mãos de Roberto segurando as minhas enquanto eu apertava com toda a força que tinha. A parteira era uma senhora da vizinhança, de mãos seguras e voz mansa, que ia me orientando com uma calma que parecia impossível para aquele momento. E quando o choro do meu filho cortou o silêncio da casa, algo no meu íntimo se reorganizou, como se as peças que estavam soltas, bagunçadas, tivessem finalmente encontrado um lugar onde encaixar. Eu olhei para o meu filho no colo e fiz uma promessa silenciosa. Prometi que nenhum filho meu ia conhecer o que eu conheci. Que nenhum ia dormir com medo, comer com medo, andar rente à parede com medo. Que a casa que eu ia construir para eles ia ser de verdade, de afeto, de proteção, de presença. E essa promessa, minha filha, eu cumpri. Cada dia da minha vida eu cumpri. Mas tinha uma conversa que eu ainda devia para minha mãe. Uma conversa que ficou guardada por muitos anos, que eu empurrava para frente, que eu fingia que não precisava acontecer. A conversa sobre aquele dia, sobre o mato, sobre o desvio do olhar dela. E essa conversa, quando finalmente veio, mudou tudo o que eu achava que sabia. A conversa demorou muitos anos para acontecer. Não porque faltasse oportunidade. Minha mãe morava ali perto, no mesmo pedaço de terra, no cômodo que Roberto tinha levantado para ela quando percebeu que eu não ia sossegar enquanto não tivesse minha mãe por perto. A gente se via todo dia, cozinhava junto, cuidava das crianças junto, sentava na varanda de noite junto. Mas sobre aquele assunto, sobre aquele dia, existia um muro invisível entre nós duas, que nenhuma das duas tinha coragem de derrubar. Eu acho que a gente tinha medo da mesma coisa. Receio de que a conversa estragasse o que nós tínhamos construído. Receio de que as palavras, uma vez soltas, fossem grandes demais para caber naquela paz que a gente tinha levado tanto tempo para conquistar. E então, fingíamos.
Fingia que aquele dia não existia, que o buraco não tinha acontecido, que o mato não significava nada. E seguia, lado a lado, dia após dia, carregando cada uma o seu pedaço daquela história sem nunca unir os dois. Meus filhos foram nascendo. Depois do primeiro veio mais um, e depois uma menina. A casa foi crescendo junto com a família. Roberto trabalhava na feira e fazia serviço de conserto nas fazendas da região. Eu cuidava da casa, da horta, das crianças e ajudava minha mãe, que já ia ficando mais lenta, mais curvada, com as mãos que antes levantavam parede agora tremendo para descascar uma laranja. O tempo foi passando por ela de uma maneira que me doía ver, porque cada ruga nova no rosto dela, cada cabelo branco, cada passo mais devagar, me lembrava que ela não ia estar ali para sempre, e que aquela conversa que as duas empurrávamos ia ficar para sempre enterrada se alguém não tivesse coragem de cavar. Foi numa tarde de domingo, dessas tardes quietas de interior, com o sol grosso e o mundo parado. Roberto tinha levado as crianças para pescar no córrego e a casa estava vazia daquele jeito raro que só acontece quando todos saem ao mesmo tempo. Minha mãe estava sentada na varanda, numa cadeira de palha que Roberto tinha feito para ela, com os pés apoiados num banquinho e um pano de crochê no colo que ela fingia estar fazendo, mas não avançava há semanas. Eu levei um bule de chá de erva cidreira e 2 canecas. Sentei do lado dela e servi. O cheiro subiu no ar e ficou ali entre nós, e eu pensei que era engraçado como aquele cheiro me levava de volta para tantos lugares ao mesmo tempo. Para a cozinha do meu pai, para a casa de Dona Carminha, para a noite em que a gente dormiu pela primeira vez no nosso pedaço de terra. O mesmo cheiro em tantas memórias diferentes. Ficamos em silêncio um tempo. Aquele silêncio que não é vazio, é cheio. Cheio de coisa querendo sair. E eu sentia que minha mãe também sentia, porque ela mexia no pano de crochê sem parar, enrolando e desenrolando a linha no dedo, num gesto nervoso que eu conhecia bem. Não sei o que me deu coragem naquele dia. Talvez tenha sido o silêncio da casa. Talvez tenha sido o chá. Talvez tenha sido olhar para minha mãe e perceber que ela estava ficando velha e que se eu não falasse ali, talvez não falasse mais. Mas eu falei. Não perguntei com raiva, não acusei, não cobrei. Só disse com a voz mais mansa que eu consegui que precisava entender o que tinha acontecido naquele dia. O dia do mato. O dia do buraco. O dia em que ela desviou o olhar. Minha mãe parou de mexer no crochê. As mãos ficaram paradas no colo, segurando a linha com tanta força que os nós dos dedos ficaram esbranquiçados. E ela não me olhou. Ficou com os olhos fixos na linha do horizonte, onde o pasto encontrava o céu. E eu vi o queixo dela tremer. Aquele tremor que vem antes do choro, antes da palavra, antes de tudo desmoronar. E então ela começou a falar. Falou devagar, com pausas longas, como se cada frase custasse um esforço enorme para sair. E o que ela me contou, minha filha, eu não esperava. Eu tinha passado a vida inteira achando que sabia o que tinha acontecido naquele dia. Achando que minha mãe tinha simplesmente se acovardado, que tinha me deixado ir por fraqueza, por submissão, por falta de amor. E a verdade era outra. Não era melhor, mas era diferente. Minha mãe me contou que naquele dia, quando Raimundo me mandou para o mato, o coração dela apertou na mesma hora. Disse que sentiu um presságio ruim subindo pelo corpo, um pressentimento que gelou a barriga dela e fez as pernas ficarem bambas. Ela sabia. Não sabia o que exatamente, não sabia do buraco, não sabia dos detalhes. Mas sabia que tinha alguma coisa errada. Sabia da mesma forma que mãe sabe, com o corpo, com o instinto, com aquela parte de dentro que não precisa de prova para ter certeza. Mas ela não conseguiu se mexer. E era isso que ela precisava me explicar. Que não foi indiferença. Não foi falta de amor. Foi medo. Um medo tão grande, tão pesado, tão sufocante que travou tudo dentro dela. Pavor do que ele podia fazer com ela. Pavor do que ele podia fazer com meus irmãos. Os 3 estavam ali, pequenos, indefesos,
E ela me contou que Raimundo tinha ficado dentro de casa depois que eu saí. Ficou ali, plantado, com aquele olhar de vigília, como se estivesse esperando para ver se ela ia reagir. E ela entendeu, naquele instante, que se saísse atrás de mim, se abrisse a boca, se fizesse qualquer movimento, os meninos iam ficar sozinhos com ele. E ela não sabia o que ele seria capaz de fazer. Então, ela ficou. Ficou paralisada dentro daquela casa, com o coração despedaçando, ouvindo meus passos se afastando pelo terreiro, sabendo que estava me perdendo e mesmo assim sem conseguir se mover. E cada minuto que passava era uma agonia que ela não tinha palavras para descrever. Disse que andou de um lado para o outro na cozinha, que apertou as mãos até as unhas marcarem a palma, que rezou de um jeito desesperado, pedindo a Deus que me protegesse, que mandasse alguém, que fizesse alguma coisa que ela não estava conseguindo fazer. E quando Sebastião apareceu na porta comigo, quando ela me viu suja de terra e tremendo, tudo que ela tinha segurado rompeu de uma vez. Não foi só alívio, foi a dor de saber que o medo dela quase tinha me custado a vida. E essa dor, ela me contou naquela tarde de domingo com a voz toda embargada, era a dor que ela carregava desde então. Todo dia, toda noite, em cada olhar que ela me dava, em cada vez que passava a mão no meu rosto, em cada silêncio que ficava entre nós, estava essa dor. Eu ouvi tudo, ouvi sem interromper, sem chorar, sem julgar. Ouvi como quem finalmente recebe as peças que faltavam para montar um quebra-cabeça que carregava incompleto há uma vida inteira. E quando ela terminou de falar, quando o silêncio voltou para a varanda e o chá já tinha esfriado na caneca, eu olhei para minha mãe e vi uma coisa que eu nunca tinha visto com tanta clareza. Ela também era vítima. Não do buraco, não da queda, mas do mesmo medo que me prendeu, do mesmo homem que me diminuiu, da mesma casa que nos sufocou as duas. Ela não tinha desviado o olhar por não me amar. Tinha desviado porque o medo era maior do que o corpo dela conseguia aguentar. E carregar a culpa daquilo por todos aqueles anos, em silêncio, sem poder falar, sem poder pedir perdão, era uma ferida tão funda quanto a que eu carreguei. Eu estendi a mão e peguei a mão da minha mãe. Ela estava gelada, tremendo, e quando sentiu meus dedos se fechando nos dela, soltou um choro que parecia vir de um lugar muito antigo. Um choro guardado por anos e anos, camada sobre camada, que finalmente encontrou passagem. E naquela varanda, com o chá frio e o sol descendo, a gente chorou junto. Pela primeira vez, sobre a mesma dor. Depois daquela tarde na varanda, alguma coisa mudou entre mim e minha mãe. Não mudou de uma vez. Não foi como abrir uma porta e encontrar tudo diferente do outro lado. Foi mais como gelo derretendo. Lento, manso, quase sem barulho, mas constante. E cada dia que passava, a água ia levando um pouco do peso que a gente carregava entre nós duas. A gente não voltou a falar daquele assunto. Não precisou. Tinha coisa que ficou dita naquela tarde que bastava para uma vida inteira. E o que não foi dito em palavras foi sendo dito de outras formas, no jeito que minha mãe passou a me olhar de frente, sem desviar, sem aquela sombra de culpa que eu agora reconhecia em todos os olhares que ela tinha me dado ao longo dos anos. No jeito que eu passei a segurar a mão dela com mais frequência, sem motivo, só porque podia. No jeito que a gente passou a rir junto de coisas bobas, como duas pessoas que descobrem que ainda sabem rir depois de tanto tempo praticando a seriedade. Eu não disse para minha mãe que a perdoava. Não usei essa palavra. Porque perdão, minha filha, às vezes é grande demais para caber numa palavra só. Às vezes ele não vem como frase, vem como gesto, vem como presença, vem como a decisão de continuar ali, do lado, escolhendo ficar mesmo depois de saber tudo. E eu fiquei. E ela soube que eu fiquei. E isso foi o nosso perdão. Mas seria mentira dizer que foi fácil. Dentro de mim tinha camadas. A camada de cima entendia. Entendia o medo da minha mãe, entendia a paralisia, entendia que ela também era vítima daquele homem e daquele tempo. Mas embaixo dessa camada tinha outra, mais antiga, mais crua, que era a camada da menina.
A menina que olhou para dentro de casa procurando os olhos da mãe e encontrou um desvio. Essa menina não entendia de contexto, não sabia de medo de adulto, não conhecia as razões complicadas que fazem uma pessoa travar quando devia agir. Essa menina só sabia que precisou da mãe e a mãe não veio. E eu tive que aprender a cuidar dessa menina dentro de mim. Tive que aprender a dizer para ela, sem palavras, que o que aconteceu não foi culpa dela. Que ela não foi para o mato porque não merecia proteção. Que ela não caiu naquele buraco porque valia menos. Isso levou tempo. Muito tempo. Teve noite que eu acordava suando, com o coração acelerado, sentindo o cheiro de terra molhada, mesmo estando deitada na minha cama, do lado do Roberto, com meus filhos dormindo no quarto ao lado. O corpo lembrava. O corpo sempre lembra. Roberto nunca soube da história inteira. Eu nunca contei para ele sobre o buraco. Talvez devesse ter contado, talvez isso tivesse facilitado as coisas, mas eu não conseguia. Não por falta de confiança nele, por vergonha. Um acanhamento que não fazia sentido, eu sei, porque eu não tinha feito nada de errado. Mas vergonha não obedece lógica. Ela se instala onde quer e fica. E a minha se instalou na ideia de que se eu contasse, se eu dissesse em voz alta o que tinham feito comigo, aquilo ia se tornar mais real, mais definitivo. Como se enquanto ficasse guardado pudesse ainda ser meio lembrança, meio pesadelo, meio coisa que talvez não tivesse sido tão grave assim. Mas Roberto sabia que tinha alguma coisa. Sabia pelos meus sustos sem motivo, pela minha dificuldade de ficar no escuro, pelo jeito que eu abraçava meus filhos forte demais quando eles voltavam de brincar no mato. Ele nunca perguntou, nunca pressionou. Só ficava ali, com aquela presença constante dele, me lembrando todo dia, sem precisar de frase, que eu estava segura. E às vezes, minha filha, isso é tudo que a gente precisa. Não alguém que conserte, alguém que fique. Minha mãe foi envelhecendo com uma dignidade que me surpreendia. Depois daquela conversa na varanda, parecia que um peso enorme tinha saído das costas dela. Ela voltou a andar mais reta, a sorrir mais largo, a se interessar pelas coisas ao redor. Começou a ensinar minha filha a bordar. Sentava com ela na varanda de tardezinha e ficava ali, guiando os dedinhos dela pela agulha, com uma paciência que eu não lembro de ter recebido quando era pequena. Mas não sentia ciúme, sentia gratidão. Porque aquilo era o jeito da minha mãe de consertar o que podia ser consertado. Não dava para voltar no tempo e me dar a infância que eu merecia. Mas dava para dar para minha filha o que não tinha dado para mim. E isso, de uma maneira torta e bonita, era uma forma de cura para as duas. Os anos foram passando com aquela velocidade estranha que o tempo tem quando a gente está vivendo de verdade. Meus filhos cresceram, foram para a escola na cidade, aprenderam a ler e escrever. Oportunidades que nem eu, nem minha mãe tivemos a chance de aprender direito. O mais velho seguiu trabalhando com Roberto, aprendeu o ofício da ferragem e abriu uma lojinha na cidade. O do meio estudou mais, saiu da região, foi tentar a vida longe. E a menina, minha caçula, ficou por perto. Tinha o mesmo modo da avó de estar sempre com as mãos ocupadas, sempre fazendo, sempre cuidando. E minha mãe, Antônia, foi ficando cada dia mais miúda. O corpo foi se curvando, as pernas foram perdendo força, a vista foi turvando. Mas a cabeça ficou boa até quase o fim. E nos últimos tempos, quando ela já não saía mais da cama, eu sentava do lado dela toda a tarde e ficava ali. Às vezes conversava, às vezes só segurava a mão dela e ficava em silêncio. E naqueles silêncios eu sentia uma paz tão grande que parecia que a varanda, o chá, a conversa, tudo aquilo tinha lavado não só o passado, mas também o futuro. Como se a gente tivesse ganho permissão para estar ali, juntas, sem peso, sem conta pendente, sem nada entre nós, além de amor cansado e grato. Minha mãe partiu numa manhã de sol, não de cerração, como meu pai, de sol. E eu gosto de pensar que isso significa alguma coisa. Que ela foi embora com claridade, com leveza, com o rosto virado para a luz. Eu estava do lado dela,
segurando a mão dela como segurei naquela noite em que ela me abraçou suja de terra na porta da cozinha. E quando senti os dedos dela amolecerem nos meus, quando vi o peito dela parar de subir e descer, eu não gritei, não desabei. Fiquei ali, quieta, segurando a mão que me criou, que me costurou o vestido, que levantou parede, que desviou o olhar uma vez e nunca mais. E chorei depois. Chorei sozinha, sentada na varanda, na cadeira de palha que Roberto tinha feito para ela, com o pano de crochê no colo que ela nunca terminou. Chorei tudo que ainda faltava chorar. E quando o choro passou, fiquei olhando para o horizonte onde o pasto encontra o céu, o mesmo horizonte que ela olhava naquela tarde de domingo. E senti que minha mãe finalmente tinha descansado, e que eu também podia começar a descansar. Depois que minha mãe se foi, eu passei um tempo vivendo no automático. Acordava, fazia as coisas da casa, cuidava dos netos que já tinham começado a aparecer, cozinhava, lavava, varria. Tudo no mesmo ritmo, no mesmo compasso, como o relógio que continua batendo mesmo depois que ninguém mais precisa saber a hora. Roberto ficava perto, sempre perto, e os filhos me visitavam, me traziam coisas, me faziam companhia. Mas dentro de mim tinha um vazio que não era de solidão. Era de coisa inacabada. Eu sabia o que era, sabia, mas fingia que não. Empurrava para o canto, cobria com afazeres, disfarçava com sorriso. Mas toda noite, quando a casa ficava quieta e eu me deitava na cama, aquilo voltava. O cheiro da terra, o escuro do buraco, o som do meu grito voltando para mim. E eu percebia que tinha uma coisa que eu ainda não tinha feito. Uma coisa que precisava fazer antes de poder descansar de verdade. Eu precisava voltar ao mato. Não sei quando a ideia se formou direito. Acho que foi crescendo aos poucos, como semente que germina no escuro antes de romper a terra. Primeiro veio como pensamento solto, desses que a gente espanta como se espanta a mosca. Depois voltou mais forte, mais insistente, mais presente. E um dia eu acordei e soube que era aquele dia. Soube da mesma forma que tinha sabido, lá na infância, que meu pai tinha partido antes da minha mãe abrir a porta do quarto. A gente sabe, o corpo sabe. Não contei para ninguém, não pedi companhia. Aquele caminho eu precisava fazer sozinha. Levantei cedo, antes do sol esquentar, coloquei um vestido simples, calcei um sapato firme e saí pela estrada. A mesma estrada de terra que eu tinha percorrido a vida inteira, que ligava nosso pedaço de terra à região onde eu tinha nascido. Era longe. Já não era mais menina para andar tudo aquilo no pé, mas fui. Devagar, parando quando precisava, respirando o ar da manhã que tinha cheiro de orvalho e capim molhado. A região tinha mudado. As cercas eram outras, as casas eram outras, as árvores tinham crescido ou caído. Mas a terra era a mesma. A argila vermelha de Minas, que gruda no sapato e mancha a barra do vestido, era a mesma terra da minha infância. E quanto mais eu andava, mais as camadas do tempo iam se soltando, como casca de cebola, e por baixo de cada camada aparecia uma lembrança. Ali, naquela curva, era onde ficava a casa de Dona Olímpia, a vizinha que trouxe Raimundo pela primeira vez. A casa já não existia mais, só restava um pedaço de muro coberto de trepadeira e um pé de goiaba que devia ter sido plantado naquela época. Mais adiante, onde a estrada fazia uma descida, era onde começava o pasto que levava ao terreiro da nossa casa. A casa também não estava mais ali. Só o chão, a marca no terreno onde as paredes tinham sido, e um toco de madeira que podia ter sido o banco da varanda. O banco onde meu pai sentava. Onde ele passava a mão na minha cabeça e me fazia sentir que nenhum vento me derrubava. Eu fiquei parada ali um tempo, olhando para aquele terreno vazio, sentindo o vento no rosto, ouvindo o silêncio que era diferente do silêncio que eu lembrava. Era um silêncio limpo, sem medo, sem sombra. Era só silêncio de lugar que já cumpriu sua história e agora descansa. Depois eu segui. Passei pelo terreiro, passei pelo pasto, cheguei na porteira velha que já não existia mais e entrei no mato.
O mato também tinha mudado. Estava mais ralo em alguns trechos, mais fechado em outros. A trilha que eu lembrava já não era trilha, era só uma marca vaga no chão que a natureza tinha quase engolido. Mas meus pés sabiam o caminho. Sabiam como sabem os pés de quem já andou um trecho tantas vezes que o corpo memorizou cada curva, cada pedra, cada raiz que sai do chão. E eu fui andando, com o coração batendo forte, com as mãos suando, com a respiração curta. Mas fui. Porque tinha uma diferença entre aquela vez e a primeira. Daquela vez eu estava escolhendo ir. Ninguém tinha me mandado. Ninguém estava me esperando com armadilha. Eu estava indo por mim, para fechar uma conta que estava aberta a uma vida inteira. Eu não sei se encontrei o lugar exato. Depois de tanto tempo, o mato cresce, a terra se acomoda, tudo muda. Mas encontrei um lugar que algo dentro de mim reconheceu. Uma clareira pequena, entre árvores velhas, onde o chão tinha uma depressão suave, como marca de coisa que já foi funda e que o tempo encheu de barro e folha. Podia ser ali, podia não ser, mas meu instinto dizia que era. E eu confio mais no instinto do que na memória. Eu parei ali, de pé, no meio daquela clareira, com o sol entrando pelas copas das árvores e fazendo manchas de luz dourada no chão. E respirei. Respirei fundo, deixando o ar entrar até o fundo do pulmão, até aquele lugar onde o medo morava. E quando soltei, soltei junto tudo que eu tinha guardado: a raiva, a vergonha, a dor de ter sido mandada para morrer, a dor de ter sido esquecida, a dor de ter carregado tudo aquilo sozinha por tanto tempo. Não foi bonito, não foi poético, foi feio, foi cru, foi visceral. Eu chorei de um jeito que não chorava desde que era menina. Chorei alto, sem vergonha, sem conter. Chorei pelo meu pai que foi cedo demais. Chorei pela minha mãe que viveu com medo. Chorei pela menina que caiu naquele buraco e achou que ninguém ia sentir falta. Chorei por cada noite que eu acordei suando, por cada vez que eu travei quando Roberto levantava a voz, por cada pedaço de infância que me roubaram e que eu nunca ia ter de volta. E quando o choro foi parando, quando fui me acalmando e a respiração foi voltando ao normal, eu olhei para o chão daquela clareira. Para a terra coberta de folha seca, de graveto, de musgo, o mesmo solo que um dia me engoliu. E fiz uma coisa que não tinha planejado. Me abaixei. Peguei um punhado daquele barro. Senti o peso na mão, a textura úmida, o cheiro forte de raiz e decomposição. E apertei. Apertei aquele punhado na mão com toda a força que eu tinha, sentindo ela escorrer entre os dedos, sentindo os grãos entrarem nas linhas da palma, e sussurrei uma coisa. Não para alguém. Para mim mesma. Para a menina que ficou presa ali e que nunca tinha ouvido ninguém dizer o que precisava ouvir, que ela não mereceu aquilo, que não foi culpa dela, que ela sobreviveu e que tinha valido a pena sobreviver. Depois eu abri a mão e deixei o barro cair, grão por grão, voltando para o chão de onde veio. E quando o último grão caiu, eu senti uma coisa que não sei descrever direito. Era como se eu ficasse inteira mais leve. Como se eu tivesse carregado uma pedra dentro do peito por décadas e alguém finalmente tivesse tirado. Eu saí do mato andando devagar, mas diferente de como tinha entrado. Entrei com peso. Saí com ar. E quando pisei no pasto de novo e senti o sol no rosto, eu soube que aquele mato não ia mais me visitar de noite, que o cheiro da terra não ia mais me acordar com o coração disparado, que a menina dentro de mim, finalmente, tinha saído do buraco. Eu voltei para casa naquele dia com o corpo cansado e a alma lavada. Roberto estava na varanda quando me viu chegando pela estrada. Não perguntou onde eu tinha ido. Não perguntou por que eu tinha saído sozinha. Ele me olhou, olhou para o meu rosto e deve ter visto alguma coisa ali que respondeu tudo, porque só fez um gesto com a cabeça, daqueles gestos dele que diziam mais que conversa inteira, e foi para a cozinha esquentar comida para mim. Eu sentei na varanda e fiquei ali um tempo, olhando para o quintal, para o pé de laranja que Roberto tinha plantado tantos anos atrás e que agora era uma árvore grande, de tronco firme e copa cheia,
perfumando o quintal inteiro quando florescia e dando fruto que os netos viviam disputando. E pensei que aquela árvore era a prova viva de que ele estava certo naquele dia, que as coisas que demoram para dar fruto são as que dão mais, e que paciência, no fim, é a forma mais silenciosa de amor. Hoje eu sou uma mulher velha. O espelho me mostra um rosto cheio de linha, de marca, de tempo. As mãos que um dia sangraram tentando subir de um buraco, agora tremem para segurar uma xícara. As pernas que correram pelo mato agora pedem descanso depois de poucos passos. O corpo foi cobrando tudo que eu exigi dele ao longo dos anos, cada esforço, cada noite mal dormida, cada peso carregado. Mas a cabeça, minha filha, a cabeça está inteira. E o coração também. Meus filhos cresceram e fizeram suas vidas. O mais velho mora na cidade, tem a lojinha de ferragem que herdou do jeito do pai. O do meio foi longe, voltou, foi de novo e agora está perto outra vez, com uma família bonita e uma história dele que um dia talvez ele conte. E minha caçula, a que ficou, é meu amparo de todo dia. Ela tem os olhos da minha mãe. Aqueles olhos que mudam quando alguém que ela ama entra no cômodo. E toda vez que eu olho para ela, vejo Antônia. E sorrio por dentro, porque sei que minha mãe continua aqui, de algum jeito, nas mãos que bordam, nos olhos que brilham, no cuidado que passa de geração em geração, como herança que não se escreve em papel. Roberto partiu antes de mim. Foi embora quieto, como viveu. Uma manhã de sol claro, com o cheiro da flor de laranjeira entrando pela janela e os passarinhos fazendo escândalo lá fora, como se estivessem avisando que alguém bom estava indo. Eu estava do lado dele, segurando a mão que me deu dobradiça, que me deu casa, que me deu paciência quando eu não merecia tanta paciência assim. E quando ele se foi, eu senti uma saudade tão grande que achei que não ia caber dentro de mim, mas coube. Porque saudade de quem foi bom é diferente de saudade de quem foi embora cedo demais. Saudade de quem foi bom vem misturada com gratidão. E a gratidão ajuda a carregar. Agora eu vivo aqui, nesse mesmo pedaço de terra onde minha mãe fincou a primeira estaca. A casa mudou muitas vezes ao longo dos anos. As paredes de barro viraram tijolo, o chão de terra virou cimento, o telhado foi trocado, o fogão de tijolo deu lugar a outro mais moderno. Mas a essência é a mesma. O jarro com flor na janela ainda está ali. O varal no quintal ainda estende roupa ao sol. E o cheiro de erva cidreira ainda sobe do bule toda tarde, porque eu faço questão. Faço questão porque esse cheiro é o fio que me liga a tudo que eu vivi. Ao meu pai na varanda, a minha mãe na cozinha, a tarde de domingo em que a gente finalmente chorou junto. É o cheiro da minha história. Tem quem me pergunte como eu consegui, como eu passei por tudo aquilo e ainda estou aqui, inteira, contando o caso, tomando chá, vendo o neto brincar no quintal. E eu nunca sei responder direito, porque não foi uma coisa só. Não foi um momento de coragem, não foi uma decisão heróica, não foi nada que dê para colocar num quadro e pendurar na parede. Foi um monte de coisa pequena. Foi meu pai passando a mão na minha cabeça. Foi Sebastião aparecendo no mato numa hora em que ninguém devia estar ali. Foi minha mãe levantando parede com as próprias mãos. Foi Dona Carminha abrindo a porta sem fazer pergunta. Foi Roberto esperando do lado de fora até eu estar pronta para abrir. Foi cada gesto miúdo de quem escolheu fazer algo quando podia ter virado as costas e ido embora. E foi eu mesma também. Não quero tirar isso. Porque nós precisamos nos dar esse crédito, minha filha. Quem sobrevive precisa olhar no espelho e reconhecer que aquela pessoa ali é forte. Não forte de não sentir. Forte de sentir cada dor e ainda assim levantar no dia seguinte. Forte de carregar a raiva, a vergonha, o medo, a saudade, tudo junto, num corpo só. E mesmo assim cozinhar o jantar, lavar a roupa, cantar para os filhos dormir e dar bom dia para o vizinho como se nada tivesse acontecido. Isso é força. A força que ninguém nota, que ninguém aplaude, que ninguém registra em livro nenhum, mas que sustenta o mundo de pé. Eu penso muito no Raimundo. Não com raiva, não mais.
a raiva, eu deixei naquela clareira, junto com o punhado de terra que escorreu entre meus dedos. Penso nele com algo que talvez seja pena. Pena de um homem que tinha tanta escuridão dentro de si que precisou cavar um buraco no mato para tentar se livrar de uma menina que não tinha feito nada além de existir. Que tipo de dor uma pessoa carrega para chegar nesse ponto? Eu não sei, e já não preciso saber. Porque a história dele não é minha para carregar. A minha história é outra. É a história de quem saiu do buraco. E quando eu olho para trás, para tudo que aconteceu, eu enxergo algo que demorei a vida inteira para enxergar. Tem dor que não vem para destruir a gente. Vem para nos tirar de onde nunca deveríamos ter ficado. Se nada daquilo tivesse acontecido, minha mãe talvez nunca tivesse encontrado a coragem de sair. Talvez tivéssemos ficado naquela casa, debaixo daquele teto, encolhida, diminuída, morrendo por dentro um pouco a cada dia. A dor foi o empurrão, feio, violento, injusto. Mas foi o que nos tirou de lá. E até hoje, quando chove à noite e o vento traz aquele cheiro de terra molhada, eu paro. Paro e respiro fundo, mas já não tremo mais. Já não sinto mais o frio do buraco, nem a escuridão, nem o desespero. Sinto outra coisa. Sinto a mão do meu pai na minha cabeça. Sinto a água gelada da mina que Sebastião me deu para beber. Sinto o aperto do abraço da minha mãe. Sinto o toque da mão de Roberto na minha. Sinto o choro do meu primeiro filho cortando o silêncio. Sinto tudo que veio depois. Tudo que valeu a pena. E se você que está me ouvindo agora já passou por alguma coisa parecida, se já sentiu o chão sumir debaixo dos pés, se já gritou e achou que ninguém ia ouvir, eu quero que saiba de uma coisa. O buraco não é o fim. É o lugar de onde se sai mais forte. E sempre, sempre vai ter alguém passando por perto. Pode demorar. Pode parecer que não vai chegar. Mas chega. Porque a vida, minha filha, por mais dura que seja, tem esse costume teimoso de colocar alguém bom no caminho de quem precisa nos momentos em que a gente mais precisa. Você só precisa continuar gritando. Alguém vai ouvir. E antes de ir, eu quero falar uma coisa para você que ficou aqui até o final. Você não ficou à toa, não. Você ficou porque alguma coisa dessa história tocou num lugar que talvez só você conheça. E isso já faz de você parte dessa família. Porque é isso que a gente é aqui. Uma família. Gente que se encontra pela dor, mas que fica pela companhia. Então, se essa história mexeu com você, deixa o seu coração aqui. Aperta esse botão de gostei, porque cada vez que você faz isso, essa história chega na tela de outra mulher que talvez precise ouvir o que você acabou de ouvir. E se ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Assim, toda vez que uma nova história chegar, você vai ser a primeira a saber. Vai ser como receber visita de amiga velha, aquela que senta, toma um chá e fica até o sol descer. A gente se vê na próxima história. E eu já vou adiantando, ela também vai mexer com você. Fica com Deus, minha filha.